Atos 9:10. E havia na cidade de Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele de pronto respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Rua Direita, e pergunta pela casa de Judas. Um homem de Tarso está lá hospedado, chamado Saulo, e ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, você, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui na cidade ele veio com o poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos que te adoram e invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Agora vá, por favor, para Jeremias, capítulo 1, verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da tua mãe, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja boca está para a banda do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinges os teus lombos, levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra em que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era para as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos, pequenos e incrédulos. E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra e de morte, e por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum?
E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e viverdes o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai às ilhas de Quintim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Pois veio a ser presa? Os filhos de leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação, e as suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não procurais isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Amém. Vou parar aqui. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção à mensagem de hoje. Eu vou tentar ser simples e objetivo. Que possa me ajudar o Senhor nessa tarefa e que possa nos ajudar a entender a sua palavra. Não há nada sem propósito no universo. Me lembro que na semana passada, no culto de domingo à noite, eu comecei falando dos cupinzeiros, do tamanduá, de como uma coisa é feita para outra, de como há uma sabedoria no tamanduá que não acaba com o cupinzeiro, mas deixa 30%, não come a rainha, para que ele se reconstrua e ele possa voltar. Como todas as coisas têm um propósito. E a gente poderia aqui buscar exemplos em toda a criação, no mundo vegetal, no mundo animal. Nada é perdido, todas as coisas estão ligadas a todas as coisas. Não há nada que não sirva para algo e que não seja importante. Por isso, quando, por exemplo, o irmão Orlando me contou de matar uma cobra que estava lá no acampamento, e eu disse: não faça isso, enxote, mas não mate. Ela tem um propósito na natureza, há um lugar para ela na cadeia da criação. E pensando desse jeito, eu posso, com certeza, saber que há um propósito para a minha vida a partir do momento em que eu ouço o Evangelho e ele faz sentido para mim. Há um chamado de Deus para a vida de cada pessoa que em algum momento foi despertada para a graça de Deus. Porque não há nada sem propósito, não há nada sem função. Eu e você e todas as pessoas em todos os lugares e em todos os tempos que em algum momento fomos despertados, iluminados e dissemos: há um Deus, e que a palavra, o Evangelho nos foi palatável, nos atraiu, fez algum sentido. Nós todos temos uma função, nós todos temos um propósito, nós todos temos um lugar e um trabalho, uma missão a realizar. Não há nenhum de nós que está sendo chamado para ser estéril, para não produzir. Todos nós somos chamados a produzir. Pegamos um exemplo em Atos capítulo 9, de Saulo da cidade de Tarso. Saulo amava a Deus, mas amava um Deus de violência.
Amava um Deus onde a hermenêutica dele, da história escrita até os seus dias, se baseava no ódio, no preconceito, na perseguição e na violência. Onde a morte não era um atentado à vida, mas a morte era uma ferramenta de preservação de uma doutrina. Por isso Paulo segurou com prazer as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. Enquanto Estevão invocava o Senhor e morria apedrejado, Paulo se regozijava. Por isso Paulo perseguiu aos cristãos, prendeu a muitos, tomou deles os seus bens, matou a muitos, porque ele tinha um zelo pelo Deus dos seus pais, a partir de uma violência legitimada como uma ferramenta de limpeza teológica. Se alguém não concorda com a minha forma de conhecer a Deus, e se ela não se converte, ela deve ser eliminada. Não satisfeito em fazer isso em Jerusalém, ele fica sabendo de um grupo que está em Damasco, cidade da Síria. Ele pega cartas que davam a ele autoridade, que o credenciavam a perseguir, prender e trazer presos aqueles que ele encontrasse que contrariasse a sua visão de Deus. Um homem que tinha na violência o seu altar de adoração a Deus. Ele achava que assim agradava a Deus. No meio do caminho, ele vê uma luz muito brilhante, ele fica sem a capacidade de ver, cai ao chão, não sabemos se estava a pé, se estava a cavalo, caiu ao chão, foi conduzido, levado a uma casa, lá em Damasco, não entendendo o que tinha acontecido, porque ele ouviu uma voz, e a voz dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Trêmulo diante do poder que se manifestava, cego diante da luz que diante dele brilhara, abatido da sua arrogância, sujo de poeira, olhando para cima, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aquela voz diz a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse momento a cabeça dele então entra num estado de não entender mais nada, porque ele achava que Jesus era alguém que ofendia o Deus que ele conhecia, e agora ele percebe que Jesus é esse Deus poderoso que pode abatê-lo. Bom, enquanto isso, há alguém que aparece na Bíblia apenas essa vez, um homem chamado Ananias, que morava na cidade e que ouve Deus dizendo para ele: Ananias, Ananias, levanta-te, vai à rua direita, vai na casa de Simão, você vai encontrar lá um homem chamado Saulo, e Saulo está orando, tem 3 dias que ele não come, ele só ora, e eu dei a ele uma visão. Nessa visão ele vê entrar no ambiente onde ele está um homem que se chama Ananias, que põe sobre ele a mão para ele recuperar a vista. Vai e faz isso. Ananias se permite então um diálogo com Deus. Ananias pergunta ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que eu estou entendendo? O Senhor quer que eu vá lá, ponha a mão na cabeça dele para que ele recupere a vista? Esse não é aquele de quem a gente tem ouvido, que tem perseguido os teus santos lá em Jerusalém, os matado e prendido? Não é esse que tem o apelido de praga? Onde ele chega, ele mata? E aí vem uma resposta de Deus: vai, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos reis e dos gentios e do povo de Israel. Vai. E a Bíblia diz: ele foi. Irmãos, veja que coisa interessante, Ananias não aparece mais em nenhum outro texto. Não há uma biografia de Ananias. Ananias, filho de Amir, Ananias, filho de Quedar. Não há uma biografia dizendo ele era construtor de tendas como Paulo. Não há um relato sobre quem foram seus filhos e filhas, sobre o que ele fez, como ele se converteu. Não há um diálogo dele além desse, não há uma doutrina escrita por ele, não tem uma carta. Parece tão pequeno diante daquilo que Paulo vai produzir, o que Ananias fez. Paulo produz praticamente o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos é Paulo. A maior parte das cartas neotestamentárias são de autoria de Paulo. Paulo produziu muito,
Milagres incríveis operaram-se através de Paulo, não de Ananias. Ananias fez uma coisa só e pequena, mas poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Primeiro porque Ananias sabia das coisas que estavam acontecendo, ele argumenta com Deus: não é esse a praga que persegue os teus santos? Ele vai inquirir a Deus e diz: é isso mesmo? O Senhor quer que eu vá lá para que ele recupere a vista? E ele ouve de Deus: eu tenho um propósito na vida de Paulo, ele é para mim vaso escolhido. Assim como você. O que você está fazendo não é pequeno, porque você está plantando uma semente. E essa semente vai produzir, quando ela produzir, vai produzir muito fruto. E cada fruto que essa árvore produzir, virá do que você vai fazer nesse momento. Então, querido e querida, você é vocacionado por Deus, você é chamado por Deus para fazer uma obra, você é chamado por Deus para estar na igreja, não é para faltar ao culto. Um crente que não tem vida com Deus não é um crente em dia com as suas obrigações, é um crente caído. Um crente que se dá as desculpas para não estar na igreja, para não ser dizimista, para não evangelizar, para não servir. Um crente que não doma o seu emocional, um crente que perde o controle de si, é alguém que está aleijado na sua fé, é alguém que não tem ainda a noção da vocação de que foi alvo. Deus pode não te chamar para ser um missionário que vai ganhar a Etiópia, que vai ganhar a Argentina. Deus pode não te levantar para ser um pastor que vai pastorear durante 50 anos. Deus pode não te levantar para ser um cantor que vai gravar hinos maravilhosos que serão um ambiente de adoração durante décadas. Pode ser que Deus te levante para ganhar uma única alma. Pode ser que Deus te levante para orar por uma única pessoa. Pode ser que Deus te levante para socorrer em off sem que ninguém saiba. Necessitados, só você e Deus vai saber. Pode ser que Deus te levante apenas para orar de madrugada. Pode ser que Deus te levante apenas para ensinar as novas gerações. Não importa para o que Deus te chamar, você deve estar apto, você deve estar pronto, e você deve fazer como Ananias e dizer: eu vou. Não importa se há um pastor que pastoreia uma igreja de 50 mil e Deus te levantou para ser um pastor numa igreja pequenininha de 15. Você não sabe se os 15 que você vai pastorear vão impactar o mundo. Você não sabe que sementes você está regando cada vez que você prega, cada vez que você ensina, cada vez que você ora. Paulo tinha tudo para ser o inimigo de Deus. E Deus diz: ele é para mim vaso escolhido. Ele é para mim um vaso escolhido. Sabe o que isso significa? Cuidado quando você olhar para alguém e disser: não tem salvação para esse. Ah, esse não converte. Isso vai para o inferno. Isso aí é um drogado, baba. E esse daí, essa daí, isso aí não vale nada. Cuidado. Paulo era alguém que poderia receber todas essas expressões. Alguém que não valia nada, alguém que era do diabo, mas ele era para Deus um vaso escolhido. E Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Então o que eu preciso fazer quando eu olho para as pessoas é esperar que Deus tenha um projeto de restauração para aquela vida. É saber que não há nada que não tenha propósito nesse mundo. Não significa que os atos que aquela pessoa fizer não terão consequências na vida dela. Paulo teve. Paulo era arrogante. Paulo era uma pessoa extremamente arrogante, a ponto de mais tarde, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele dizer: tenho um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia na cara, me humilha, para que eu não fique arrogante, dadas as revelações que eu tive, porque essa era a tendência dele. Paulo era tão arrogante que em algum momento ele diz: entrego alguém para que Satanás possa destruir a carne. Com que autoridade, Paulo? Onde você ouviu isso? Isso sai da sua carnalidade, porque também ele era carnal, embora fosse um vaso escolhido. E o Senhor Deus diz para Ananias: eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Espera para ver, eu vou cuidar dele. Mesmo que você veja alguém e você diga: mas essa pessoa tem qualidades negativas, ela tem características que não são de um cristão, não esqueça
que Deus vai acertar as arestas. Não esqueça que Deus sabe onde colocar o dedo para que aquela pessoa possa voltar a si, já que ela saiu de si. Então nós temos que ter muito cuidado quando, entendendo que somos chamados por Deus, quando entendendo que somos vocacionados por Deus, não assumimos as nossas responsabilidades. Porque Deus vai mostrar o quanto importa sofrer pelo nome dEle. Por que será que tantos crentes passam tantos apertos? Por que será que tantos cristãos sofrem tanto com as doenças? Por que será que, apesar das grandes promessas de Deus, tantos são aqueles que não vivem essas promessas? Muitas vezes porque Deus está mostrando o quanto importa sofrer pelo seu nome. Mas, entendendo isso, que eu sou vocacionado e você também, e que Deus vai fazer com que a gente entenda e que a gente dê lugar à vocação e que o ministério que nos é dado seja desenvolvido, nós somos para o texto de Jeremias. Jeremias é um texto mais complicado. Jeremias, ele nos conta que em algum momento veio a voz do Senhor a ele, e ele era jovem, não era um homem maduro, não era um homem velho. E o Senhor Deus diz: Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te predestinei. Eu tenho um destino, eu tenho uma história escrita para você. Eu tenho um ministério para você. Você vai ser mandado à casa de Israel, uma casa rebelde, à casa de Davi, uma casa que se rebelou contra mim, que prevaricou contra mim. Sabe o que é prevaricação? Prevaricação é um termo do direito penal militar. Prevaricação é a ausência do cumprimento do dever, é o deixar de fazer ou fazer mal feito. Eu sei que tenho que fazer, está sobre mim uma autoridade, eu tenho que fazer, não faço, prevariquei. Tenho que fazer, faço mal feito, prevariquei. Deus chama Jeremias e diz: eu vou te mandar à casa de Israel, eles me abandonaram. Você vai dizer para eles, para o rei, para o sacerdote, para o profeta, para o povo: vocês se afastaram de mim. Jeremias se assusta e diz: Senhor, o Senhor tem ideia do que o Senhor está mandando eu fazer? Esse povo é aquele povo bravo. Esse povo é aquele que não leva desaforo. Esse povo é aquele que põe a mão na arma. É aquele povo que mata. Não é à toa que séculos depois Paulo ainda era defensor do uso da arma e matava. E perseguia, e prendia, e tomava os bens das pessoas, porque era tradição de Israel. E o Senhor Deus diz para ele: para, não diga que você é criança, não aceito as suas desculpas. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Mãe, eu quero falar com você que não vem à escola dominical porque tem criança pequena. Eu quero falar com você que não vem ao culto porque tem criança. Deus está dizendo através de Jeremias: não diga que a criança que eu te dei é uma maldição e que te afasta da casa do Senhor. É a tua obrigação educar o teu filho. Ah, mas meu filho não fica quieto na igreja, eu não vou à igreja. Ô irmão, você chega em casa e você descobre que o seu cachorro está cheio de pulga. Aí você conclui que tem que resolver o problema das pulgas, certo? Aí você mata o cachorro. Você diz: agora eu não tenho mais problema de pulgas, eu matei o cachorro. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você mate as pulgas e preserve o cachorro. Então, se você tem uma criança e diz: eu não vou à igreja porque o meu filho dá muito trabalho, não é para você deixar de vir à igreja, porque é tua obrigação. O Senhor te levantou com um propósito, para ser parte do corpo, de um corpo vivo, de um corpo que trabalha, de um corpo que avança, de um corpo que evangeliza, de um corpo que promove a cura. Não é para que você deixe de estar na igreja, é para que você eduque a sua criança. Pastor, mas criança, o senhor sabe, criança é terrível. Irmão, não sei não. Minha mãe teve 5, e a gente ia à missa, e sentava aquela carreirinha de filho com minha mãe, porque era 1 por ano. Minha sogra teve 8, minha avó teve 10, todo mundo na igreja. Mas tem gente que diz: ah, eu estou muito cansado, então eu não consigo ir, eu faço 1000 coisas. Deixa eu te falar, você acha que é só você? Só você que é muito cansado? Tem 1000
pessoas ao teu lado que também fazem 1000 coisas e estão servindo a Deus. Eu gosto de um texto que diz: no dia da angústia, tu me invocarás e eu te responderei. Descerei, te sararei, tu me glorificarás. Porque o dia da angústia é o dia da gente buscar o milagre da gente. A minha obrigação para com o Senhor, como aquele que mantém a casa do Senhor. No dia do meu aperto, eu não sou dizimista e não faço oferta. O dízimo não é meu. O dízimo é do Senhor. O meu aperto não me permite enfiar a mão no bolso do Dudu e tirar o dinheiro de lá. O meu aperto não me permite pegar algo que o Zé me deu para entregar para a Beth e ficar com isso para mim. E numa segunda forma de ver, o que é que eu tenho que não foi Deus que me deu? Tenho eu alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? Você se lembra das vezes que você orou pedindo a Deus que abrisse uma porta para que você tivesse um emprego, para que você ganhasse um dinheiro? Você se lembra quando orou e pediu a Deus que abrisse uma porta para você comprar a sua casa? Ou seu carro para você trabalhar, ou para você passear, e aí parecia impossível e Deus fez as coisas acontecerem? E então no dia de cumprir a sua obrigação você dá uma desculpa, então o Senhor Deus vem e diz para você, através de Jeremias: não diga que você é uma criança, onde eu te mandar você vai. E o que eu mandar você dizer, você vai dizer. Não tenha medo da casa de Israel, eles são bravos. Eles são bravos. Mas eu vou te fazer tão forte que ninguém vai te resistir. E você vai falar com eles. Onde vocês acharam em mim alguma coisa ruim para vocês se afastarem de mim? Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Deus tem um propósito para a minha vida. Óbvio. Já passamos por isso. O propósito de Deus vai se cumprir. Óbvio, nós já passamos por isso, já estudamos. Mas eu preciso ser capacitado. Óbvio também que aquele que te arregimenta te dê as ferramentas. Que aquele que te chama te capacite. Então veja, você passa no concurso da Polícia Militar. Você passa no concurso da Polícia Federal. E aí você chega lá e recebe uma lista das coisas que você precisa levar. Uma viatura, uma arma, um uniforme. Aí você diz: como é que é isso? Eu passei no concurso agora, e ele diz: agora você tem que trazer uma viatura para você trabalhar, você tem que trazer o fardamento, você tem que trazer... Não. Quem vai me dar a viatura para eu trabalhar é você, que é o Estado. Quem vai me armar, quem vai me capacitar, vai me treinar é você. Você passa num teste de seleção para trabalhar, por exemplo, na Magnesita, para ser um torneiro mecânico lá. E aí o pessoal do departamento pessoal te cumprimenta, liga para você e diz: olha, pode vir, dia 1º você vai começar. E você sai de casa todo alegrinho e diz para a esposa, diz para os amigos: arrumei um emprego. Quando você chega lá, o pessoal te chama e diz: cadê o torno? Você fala: que torno? Ué, mas você não foi contratado para ser torneiro? Cadê seu torno? Não, eu sou torneiro, não sou o dono do torno. Quem vai me dar o torno é a Magnesita, para que eu seja torneiro lá. Você passa num exame para ser motorista de ônibus no Betânia. Será que você tem que ter um ônibus para fazer isso? Não é assim que funciona. A empresa que te contratou vai te dar o ônibus para você trabalhar. Deus, quando te chama, Ele vai te capacitar. Quando Deus te chama para estar na igreja, presta atenção em nome de Jesus. Eu não estou te falando heresia e nem estou pregando triunfalismo. Quando Deus diz para você que tem um propósito na sua vida, Ele vai te sustentar. Acaso, quando o povo andou pelo deserto e Deus vai falar através de Jeremias para o povo, vocês se esqueceram que vocês caminharam por terras ermas e vocês foram alimentados e beberam água? Vocês esqueceram que quando vocês andaram debaixo do sol tinha uma nuvem? Vocês esqueceram que durante as noites geladas e perigosas havia uma coluna de fogo? E aí o Senhor Deus vem e diz: me apresentem. Por que vocês enfararam de mim? Por que os pais de vocês se afastaram de mim? Eu, que sou a fonte de todas as bênçãos. Irmã, você quer ser feliz no casamento? Anda com Jesus. Você quer ter a sua casa, meu irmão? Seja fiel a Jesus. Você quer ter uma vida saudável? Uma vida saudável não significa que você não vai envelhecer. Vai envelhecer.
Uma vida saudável não significa que você não vai ter ocasionalmente doenças e sofrer acidentes, vai, porque isso faz parte da normalidade da vida. Não significa que você não vai morrer, então pelo amor de Deus, para de orar para não morrer, porque a gente vai morrer, todo mundo. Mas significa que quando você ficar doente, o Senhor será a tua cura. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Significa que quando você sofrer um acidente, o Senhor vai te colocar de pé se você tiver caído. Que o Senhor, diante de uma ação injusta contra você, vai ser o teu advogado. Que o Senhor nunca vai te abandonar. Mas você precisa estar andando com o Senhor. Então ele diz para Jeremias, vai lá e lembra para o povo, que do norte eu estou levantando um povo bravo. As famílias daquele povo vão se armar, vão descer contra Jerusalém, vão fechar as portas de Jerusalém. O povo vai passar fome, o povo vai ser morto, o povo vai ser perseguido e vai ser escravizado. Jerusalém, Judá, vão pagar o preço de terem prevaricado contra mim. Presta atenção, irmão, em nome de Jesus. Haveria um caos social, porque o povo havia se afastado do Senhor e adorado outros deuses. Só que nós evangélicos recebemos uma exegese, uma teologia que fala que ídolos são aqueles feitos pela mão do homem através do barro, da pedra e da madeira. Então o ídolo, quase sempre no nosso imaginário, é uma imagem colocada em algum canto para adoração. Não. Um ídolo construído pela mão do homem é tudo e qualquer coisa que seja maior do que Deus. Qualquer coisa maior do que Deus. Quando você ama mais o seu marido do que o Senhor, ele se torna um ídolo na sua vida. Quando você ama um filho mais do que o Senhor, ele se torna um ídolo na sua vida. Quando você põe o seu trabalho, o seu curso, quando você põe o seu descanso na frente de Deus, isso se torna um ídolo construído com a tua mão. O que é que você está plantando para você? O pior que pode acontecer. Você é vaso escolhido por Deus para fazer alguma obra. Então, se desembarace de tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Caminhe com o Senhor e permita que o ministério que Deus tem te entregado se cumpra na tua vida. Faça isso com alegria, porque Deus te escolheu, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Deus vai te capacitar, vai suprir cada uma das suas necessidades, mas você precisa produzir o fruto. Você precisa dar lugar àquele ministério que Deus já te entregou. Não existe uma vida sem propósito. Deus espera alguma coisa de você. Deus tem um ministério para a tua vida. Não sei qual é, mas Ele vai te revelar. Você é vaso escolhido para fazer a obra do Senhor acontecer. Pastor, mas eu não canto, eu não prego, eu não sou um grande dizimista, eu não toco. O que eu vou fazer? Não sei. Será que você é aquela pessoa que vai orar por alguém que vai ser o maior pregador de todos os tempos e ganhá-lo para Jesus? Será que você é aquela pessoa que vai entrar, colocar a mão no enfermo, expulsar um demônio que está pondo a enfermidade e aquela pessoa vai se tornar a maior ganhadora de alma daqui para frente até o final dos tempos? Será que você é aquela pessoa que vai orar por alguém e aquele alguém vai se tornar o maior financiador da obra de Deus de todos os tempos? Não se olhe e diga, eu sou pequeno, eu sou criança, eu não sou nada, o que eu faço é muito pouco. Não existe pouco no reino de Deus. Não existe pouco no reino de Deus. Apenas queira fazer aquilo que Deus espera que você faça. A glória pertence ao Senhor. E quando você chegar do outro lado, Deus vai olhar para você e falar, vem cá, olha essas pessoas todas aqui. Você vai dizer, sim, que multidão é essa, Senhor? Ele vai dizer, aquelas que você ganhou. Você ganhou todas essas almas. E talvez você diga, não, Senhor, a minha vida inteira que eu sei que eu ganhei para o Senhor foi só uma alma. E o Senhor Deus vai dar uma risada e vai dizer assim, mas aquela alma ganhou todas essas outras. Se você não tivesse feito o que você fez, nenhuma delas teria chegado aqui. Meu irmão e minha irmã, não diminua aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Mas em nome de Jesus, por favor, não deixe o campo de batalha
porque até o último suspiro nós somos soldados de um exército que o Senhor Jesus arregimentou na cruz. Nós somos a esperança de Deus de mudar esse mundo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.